vontade. O microfone é seu. Primeiramente, boa noite, Rodrigo. Vou dispensar aí o tratamento formal, tendo em vista a nossa amizade. Na oportunidade aí, parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que tem desenvolvido à frente da Rede de Pitágoras de Ensino, notadamente aí à frente do curso de Direito como professor. Cumprimentar também aos demais estudantes de Direito nessa sentada. É um prazer muito grande estar aqui, podendo falar, trocar um pouco de experiências. Na verdade, é um bate-papo, né, Rodrigo? Nós vamos estar batendo papo com vocês, passando experiência e também adquirindo experiência com vocês. Me senti muito honrado com o convite. Tenho certeza que pessoas mais gabaritadas do que eu estão aí no mercado, mas é uma satisfação, uma grande honra poder estar aqui, certamente, nessa live com todos vocês. Aos demais colegas advogados, não citarei nome para não ser injusto, doutor Rodrigo, mas na sua pessoa, gostaria de cumprimentar a todos. E você falou aí no início, inclusive alguns são meus amigos particulares e pessoais, mas na sua pessoa eu cumprimento os demais advogados, pessoas também que talvez não sejam estudantes de direito, não sejam advogados, mas sejam da área do direito, que estejam acompanhando aí a nossa live. Sejam muito bem-vindos. É uma grande satisfação ter todos vocês aqui. Como o doutor Rodrigo falou no início, o meu nome é Leandro Peixoto, eu milito na área criminal há 15 anos e, notadamente, o Tribunal do Júri é a nossa especialidade, é aquilo que também dá mais visibilidade, né, Rodrigo? Perfeito. E, como você mesmo falou, a gente tem percorrido aí vários estados, várias cidades, e temos desenvolvido um trabalho, na verdade, a busca de conhecimento, a busca da prática. E aquilo que nós vamos tratar hoje é a questão do antes e depois da pandemia, né, Rodrigo? Exato. Então, eu não sei quais são os períodos dos que estão nos assistindo. Você poderia me falar, Rodrigo, quais são os períodos dos estudantes em que eles se encontram? Leandro, nós temos alunos da Faculdade Pitágoras, desde o início, o primeiro período que nós iniciaremos em agosto, até o 6º período. Nós estamos ainda amadurecendo o curso da Faculdade Pitágoras em Governador Valadares, mas temos já colegas formados e outros colegas de outras faculdades, né? E então, outros períodos das faculdades aqui da nossa cidade. Correto. Então, aos alunos das outras faculdades também, das outras instituições, boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos começar, Rodrigo, sobre o inquérito policial. Como é que esse inquérito lá na delegacia? O inquérito, na verdade, vamos começar do inquérito no que pertine o auto de prisão em flagrante, antes da pandemia. Uma vez que a pessoa é capturada, cometendo o crime ou logo após o cometimento de um crime, lavra-se um APFD. E o que é isso? Auto de prisão em flagrante de delito. Pega-se o acusado, leva-se à presença da autoridade competente, no caso, o delegado de polícia, e lá o delegado vai tratar das oitivas. Ouve-se a vítima, se possível, ouve-se os policiais militares ou civis que fizeram a prisão do acusado e depois as testemunhas, se houver. E como é que isso era feito antes da pandemia? Dessa forma, como eu acabei de falar. No atual cenário dessa pandemia, na nossa região aqui, Rodrigo, eu não tive conhecimento de que tenha mudado, não, esse procedimento. Mas eu tive ciência de alguns outros locais, algumas outras cidades, onde se estavam fazendo essas oitivas por videoconferência. Na nossa cidade de Governador Valadares, eu não tive conhecimento que no auto de prisão em flagrante, no caso, no período da pandemia, ele foi feito por videoconferência. Volto a repetir, em outras cidades eu tive conhecimento de que o auto de prisão em flagrante de delito e a oitiva dos condutores. Condutores é aquele que faz a prisão do acusado aí que está cometendo o crime ou acaba de cometê-lo, para quem não sabe. E isso é muito importante para a prática, porque nós saímos da faculdade, na verdade, assim, com uma gama de possibilidades e para quem vai advogar, essas terminologias são muito importantes, Rodrigo. Então,
Na nossa cidade eu não tenho conhecimento, mas ao redor, tendo outros amigos em outros estados, outras cidades, eu tive aí o conhecimento de que estavam fazendo o auto de prisão em flagrante de delito de forma também por videoconferência. Eu, particularmente, quem me conhece sabe a resistência que eu tenho em participar de qualquer ato que seja por videoconferência. Por inúmeras razões que nós vamos aqui debater no decorrer dessa live. Então, no atendimento na delegacia, eu percebi que se mudou muito pouco. Afora a questão aí dos exames de corpo de delito, que mudou a questão dos exames de corpo de delito. Muitas pessoas não foram submetidas ao exame de corpo de delito, justamente por causa da pandemia. Então, as pessoas que poderiam ter sido submetidas a um ACD, exame de corpo de delito, não foram em virtude do perigo do contágio. Isso prejudicou certamente o processo penal e os processos que estão a correr durante esse APFD que foi lavrado e vai virar inquérito e vai virar processo. Mas, em relação ao inquérito em si, eu não vi muita mudança, Rodrigo. Não vi muita mudança, até mesmo porque a atuação do advogado no inquérito ela é um pouco limitada. Mas isso não quer dizer que o advogado não tenha que ser diligente e possa fazer todos os requerimentos e estar presente a todos os atos que lhe forem afetos, é claro, né? Mas já passando para a fase da instrução, que a gente costuma abreviar de AIJ, que é a Audiência de Instrução e Julgamento, aí sim, aí eu já vejo uma grande mudança. E como é que essa AIJ era feita antes? A Audiência de Instrução e Julgamento era feita antes. Você pegava, marcava-se audiência, juiz, promotor, advogado ou defensor público, ouvia-se a vítima quando possível. Por que eu falo quando possível? Por exemplo, nos crimes de homicídio tentado, por exemplo, é possível se ouvir a vítima. Um homicídio consumado, impossível, por evidente. Ouve-se a vítima, os condutores, volto a repetir, aqueles que efetuaram a prisão dos acusados, e depois demais testemunhas. No modo antigo, essa era a dinâmica de uma audiência. Vítima, condutores e testemunhas. Aí vem a questão, o que pode ser feito numa audiência presencial, antes da pandemia? Inúmeras, incontáveis coisas. Eu resumi algumas coisas para vocês entenderem a dinâmica, como é que funciona. E uma delas, na audiência presencial, há a possibilidade de contraditar de forma direta e imediata a vítima ou uma testemunha que está faltando a verdade. Como é que é isso, Leandro? Vamos imaginar que todos nós que estamos aqui atrás dessa tela de computador ou do notebook, ou do celular, estivéssemos em uma sala. E vamos supor que vocês, no exato momento que nós estamos aqui colhendo a oitiva dessas pessoas, você percebe que ela está mentindo. Aí você, como advogado, como promotor, ou talvez como juiz, no poder geral de cautela dele, ele pode imediatamente, e na verdade isso é uma incumbência maior do advogado de defesa, do promotor ou do defensor público, se insurgir, pedir pela ordem, pedir a palavra pelo juiz pela ordem, e falar que aquela testemunha está faltando com a verdade, incorrendo aí em crime de falso testemunho, e a gente pode até, inclusive, pedir a possibilidade aí de prisão em flagrante dessa testemunha que falta com a verdade. Toda essa dinâmica, Rodrigo, da forma tradicional a qual nós conhecemos, ela é possível. Existe a possibilidade também de acariação. O que é a acariação? É quando testemunhas prestam seus depoimentos, uma divergente da outra, e naturalmente uma delas está mentindo. Aí você vai fazer a acareação, vai colocar a testemunha de frente a frente e vai chocar as informações para saber quem é que está falando a verdade ou não. Então, assim, numa audiência presencial, tudo isso pode ser erigido lá na hora. Então, a questão de uma testemunha
que você sente que está muito nervosa, e aqui eu falo que o nervosismo por si só, isso jamais pode ser interpretado como uma testemunha está mentindo, mas em alguns casos que ela está mentindo, a gente percebe e, coincidentemente, ela fica muito nervosa. Então, assim, de viva voz, de face to face, aquela coisa que você está vendo a pessoa ali, é muito mais dinâmico, uma audiência muito mais dinâmica, e você pode exercer a defesa de uma forma plena. A acusação também, de igual modo, em que pese o Ministério Público gozar de alguns, abre aspas, privilégios, fecha aspas, em relação ao advogado. Mas no que tange à audiência presencial, tudo isso pode ser erigido pelo advogado lá na hora e de imediato. Uma outra realidade aqui que a gente pode também, na audiência, tal qual nós conhecemos, a forma antiga, é que o acusado, o nosso cliente, ele senta do nosso lado. Vamos supor que tem 5 testemunhas que estão falando, e uma daquelas testemunhas é inimigo capital do acusado ou amigo íntimo da vítima. E ninguém sabe disso. Quem sabe é só apenas o seu cliente. Então, de forma presencial, quando entrar aquela testemunha, certamente o seu cliente vai falar no seu ouvido: olha, o Rodrigo, o Leandro, essa testemunha aí, ela é minha inimiga capital, ela já me ameaçou de morte, ou não me dou bem com ela por vários motivos, ou ela é amiga íntima da vítima. Então, assim, são questões corriqueiras que podem e acontecem todos os dias. E que, de forma presencial, o advogado ou o Ministério Público, ele pode, de pronto, pedir para constar em ata, pedir a palavra e fazer suas explanações em prol do seu cliente. Isso aí, Rodrigo, a grosso modo, é a dinâmica de uma audiência da sua forma tradicional. Dentre outras inúmeras, incontáveis possibilidades que podem acontecer e que, naturalmente, infelizmente, também nós não gozamos deste tempo nessa palestra. Aí, essa questão da audiência antes da pandemia, o advogado também, vou falar que tinha voz e vez, porque lá na frente eu vou explicar isso. O advogado, no modo tradicional, ele a qualquer momento ele pode pedir pela ordem, pode pedir a palavra pela ordem e será ouvido. Fará o seu pedido ou a sua resignação ou o seu protesto constar em ata, e o juiz de tudo lavrará na ata própria do julgamento que está na lei e deve acontecer. Isso de forma presencial. Caminhando quase que para a videoconferência, isso eu vou deixar bem claro, porque eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo aqui e eu não sei quantos querem ser advogados. Então, assim, para a pessoa que quer ser um advogado, que quer estar militando aí nas fileiras, principalmente da advocacia criminal, ela tem que ter esse feeling para perceber e estar do lado do seu cliente, para o seu cliente, que só ele detém essas informações, lhe passar detalhes precisos e que são extremamente importantes e úteis para a resolução da causa. Então, você pode se entrevistar com ele. Aquela velha conversa de pé de ouvido, né, Rodrigo? Ô, doutor, então, isso aí é mentira. Aquela testemunha está falando isso, mas não é assim que aconteceu. Aconteceu desse jeito. Aí você vai transformar a sua inquirição de outra forma. Somente essa aproximação entre cliente e advogado é que o advogado pode exercer sua defesa de forma plena, justamente porque o cliente detém todas as informações para melhor aí instruir o seu advogado e, consequentemente, o seu advogado também poder instruí-lo. Se eu estiver falando rápido demais, Rodrigo, você pode me falar, pode me interromper se tiver alguma dúvida. Não, tranquilo. Tranquilo. Você fez um destaque interessante, eu falei para não interromper, mas só abrindo um parênteses. Quando você fala do feeling, é aquele momento de 2 segundos da percepção em audiência. Exatamente. Então, ou seja, para entrar na audiência, você tem que estar bem abastecido de informações, conhecer o processo e na audiência estar a todo tempo ligado. É isso mesmo, doutor? Exatamente. Até mesmo porque o tempo não volta, né, Rodrigo? A oportunidade, quando ela surge de imediato.
e a sua resposta ela tem que ser também imediatamente aquela situação. Até mesmo porque no campo das nulidades, se você se calar naquele momento, preclui. Você não vai poder alegar nulidade no momento posterior. E eu gostaria de fazer uma exortação aqui, que eu deveria ter feito no início, acabei esquecendo, Rodrigo. E eu sempre gosto de pontuar isso, citando Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade ele fala o seguinte: dialogar é dizer o que pensamos e suportar o que os outros pensam. Por que eu quero falar isso? Porque eu tenho um entendimento, respeito o entendimento de vários outros colegas, também de juízes, de promotores e de outros operadores do direito, mas essa é a minha visão. É por isso que eu gosto de citar Carlos Drummond de Andrade, porque a nossa vida é civilizatória. E como civilizados, como cidadãos civilizados, o mínimo que se espera em uma conversa, seja ela entre duas pessoas, entre um grupo, é o respeito às ideias contrárias. E certamente eu falarei algumas coisas aqui que desagradará algumas autoridades ou alguns colegas advogados, mas dialogar é dizer o que pensamos e suportar o que os outros pensam, né? Carlos Drummond de Andrade já dizia muito bem isso. Bom mineiro. Exatamente. Então, Rodrigo, na sua forma presencial, a grosso modo falando, isso é o que pode ser feito, tanto no inquérito policial, quanto na questão da audiência de instrução e julgamento. Já caminhando para a questão da audiência de instrução e julgamento pós-pandemia, aí já começa a engrossar o caldo. Por que isso? E só um detalhe, mesmo antes dessa pandemia, lá na audiência de instrução e julgamento da forma natural, da forma tradicional, é claro que já existia antes da pandemia a audiência de instrução e julgamento, a exemplo da Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, mas no Código de Processo Penal também existe uma possibilidade de, por exemplo, a vítima temerosa de prestar o seu depoimento, a vítima ou testemunha, tanto faz. Vamos supor que a vítima ou alguma testemunha tenha medo do réu. Ela fala isso para o juiz e o juiz manda retirar o réu da sala. Está errado. Isso está errado. O Código de Processo Penal fala que quando a vítima ou a testemunha se sentir ameaçada, amedrontada de prestar o seu depoimento na presença do réu, ele não deve ser retirado da sala. O que se deve fazer é aquilo que se manda no Código de Processo Penal. Deve-se disponibilizar uma sala com equipamentos por videoconferência. O que é feito na prática, Rodrigo? Retira-se o réu da sala, a pessoa fala todo tipo de impropério, o réu não sabe de nada, não tem como se defender daquelas acusações ou daquelas afirmações. A pessoa presta o seu depoimento, o advogado fica vendido porque não sabe quais informações são reais ou não são reais, são verdadeiras ou mentirosas. Não pode contraditar isso e dificilmente o advogado, nessas oportunidades, consegue construir uma prova boa em prol do seu cliente. O Código de Processo Penal, ele não manda o réu ser retirado da sala. O Código de Processo Penal, ele fala que se a vítima ou testemunha se sentir ameaçada, deve-se disponibilizar a oitiva daquela vítima ou daquela testemunha para o réu através de videoconferência, como nós estamos aqui. Então, teoricamente, se o juiz mandar retirar o réu da sala, fazer excelência pela ordem, eu gostaria que fosse disponibilizado o sistema audiovisual para o meu cliente, para ele ver e ouvir a vítima. Ele é retirado da sala, mas tem que ter uma sala para ele, vendo e ouvindo tudo aquilo que a vítima ou a testemunha está falando, para ele poder exercer o seu direito de defesa de uma forma plena e mantendo contato com o seu advogado. Mas a prática não é essa, Rodrigo. E por que a prática não é essa? Porque grande parte dos nossos colegas também desconhece o Código de Processo Penal e não se insurgem contra essa prática. Então, se em eventual audiência o juiz mandar retirar o réu, excelência pela ordem. Ele está indo para uma sala com microfone, com uma sala de vídeo, com um sistema de áudio e vídeo para que ele possa acompanhar
a oitiva da testemunha ou da vítima? Não. Então, consta em ato, eu vou fazer meu protesto, causa de nulidade, cerceamento de defesa. Mas raríssimos os advogados que fazem isso. Entendeu, Rodrigo? E nessa questão por videoconferência, não tem como. Então, mesmo antes dessa pandemia, o Código de Processo Penal já estipulava isso. A oitiva da vítima ou testemunha amedrontada por videoconferência. Isso aí isso é Código de Processo Penal. Mas já caminhando para os novos tempos, para o novo normal, que eu particularmente não concordo, eu ainda prefiro viver na idade da pedra lascada, por ser mais certa no meu modo de pensar, por ser uma justiça mais humanizada. E isso aqui não é discurso de defesa. Não é, justiça humanizada não é aquela que passa a mão na cabeça de bandido. Não é isso, Rodrigo. A justiça humanizada é aquela que quer a real aplicação das leis de uma forma justa. A pessoa cometeu um crime, está provado a sua culpabilidade, aplica-se a pena. Não está provado, respeitado o contraditório e ampla defesa, aí sim. Se as provas sopesarem em desfavor do acusado, impõe-se a pena. É a consequência de cada ato ilícito que quem quer que seja pratica, é claro, né? Então, vamos lá. Realização do oitiva das testemunhas e do acusado por videoconferência. Essa questão de oitiva por videoconferência, Rodrigo, volto a falar, eu tenho muita resistência a isso. Por quê? Primeiro, a pessoa está atrás do computador. Nós já cansamos de ver aí nas redes sociais todo tipo de impropério dito por ambas as partes que não estão frente a frente. Então, a pessoa está na sua casa, a pessoa está no seu escritório, a pessoa está dentro de um shopping, está dentro do banheiro, pode falar o que for, que ninguém vai estar ali na presença dela. Então, assim, e a própria vítima, a própria testemunha, pelo fato de não estarem na presença do juiz, na presença do advogado, na presença do promotor, elas podem se sentir instigadas a mentirem, a calarem a verdade, a não contribuírem com a justiça. Então, assim, esse sistema de videoconferência, para mim, ele é um incentivo que as pessoas não digam o que têm que dizer, não façam o que têm que fazer e se acovardem diante daquilo que deveria dizer se fosse de forma presencial. Outra coisa também que pode-se imaginar que por videoconferência é possível, é aquele possível muito pequeno. Uma coisa, por exemplo, contraditar uma testemunha ou a vítima. Tem N participantes aqui. Eu quero excluir fulano de tal. Vamos falar do doutor Douglas. Eu quero excluir o doutor Douglas. Eu acho que o doutor Douglas não pode estar na audiência. Uma coisa ele está aí, na casa dele, no escritório dele. Outra coisa é ele estar aqui presencialmente. A questão da contradição, você contraditar alguém, isso fica certamente, Rodrigo, prejudicado quando é pela forma digital. Ao passo que, se fosse de forma presencial, eu acho que o ato ele surtiria muito mais efeito. Você não contradita ninguém que não esteja perto de você, no meu modesto entendimento. Até mesmo porque, como eu disse agora há pouco, a pessoa está atrás do seu computador, ela pode falar o que ela quiser. Não tem ninguém pressionando, não tem ninguém botando pressão para falar a verdade. Então, ela está ali, no aconchego do seu lar, ou no conforto do seu escritório, ou onde quer que seja, que não na sala de audiência. Ela não tem aquele temor reverencial de falar a verdade, de contribuir com a justiça, que certamente ela teria se fosse de forma presencial. Então, essa contradita, que deve ser de forma direta, imediata, no ato, como a gente falou, o tempo não volta, é aquele feeling, é aquela coisa instantânea que você sente e faz na hora, é tipo um reflexo,
que somente a experiência pode te trazer, pela forma de videoconferência, no meu modesto entendimento, isso aí é falácia, isso não existe. Ao passo que presencialmente isso acontece quase todos os dias. Tem algum apontamento aí, Rodrigo? Ou posso dar... Pode seguir, querido, pode seguir. Uhum. Uma outra possibilidade também, essa sim é a mais gritante, talvez, entre as inúmeras possibilidades que possa ter. Aí eu vou pedir para vocês lembrarem daquela testemunha mentirosa, lá naquela audiência de instrução e julgamento presencial, que o juiz, o promotor, o advogado percebe que ela está calando a verdade. Lá ela pode ser presa por estar cometendo um crime de falso testemunho. Lá na forma tradicional, o pessoal vai sentir o nervosismo dela, o timbre de voz, como ela se porta. Isso tudo a gente consegue perceber em audiência. Agora eu te pergunto, Rodrigo, como é que eu vou te prender aí? Não sei nem onde você está. Você pode falar o que você quiser, meu amigo. Doutor Leandro Peixoto, eu vou desligar minha internet e pronto, acabou. Acabou. Exato. E se você for um cara mais malucão ainda, você pode tirar a roupa e ficar pelado, meu amigo, até eles cortarem o seu vídeo. Exato. E aí? Exato. O que você vai fazer com esse cara? Nada. Doutor Leandro Peixoto, só abrindo um parênteses aqui, eu acompanhei certa vez uma audiência até com o doutor Leandro Ferreira, que está acompanhando a gente aí. Ele, em dado momento, na oitiva de uma testemunha, por videoconferência, na qualificação, como todos nós sabemos, o juiz pergunta o nome, o estado civil, correto, profissão e o endereço dele, onde você está, onde você mora. Aí o cidadão disse o seguinte: doutor, eu não vou falar onde eu estou, não. Aí o juiz: mas peraí, você não está entendendo? Você está dentro de uma audiência. Você está dentro de uma sala de audiência. Mas, doutor, por minha segurança, eu não posso falar onde eu estou. Aí eu falei: você não está entendendo, meu querido? Eu sei que foram 4 ou 5 minutos para o juiz convencer o cidadão de não prendê-lo, ou de não processá-lo, né? Em razão de não dizer onde estava o seu endereço. E, enfim, como você mesmo disse, olha, na frente do juiz é uma coisa, na tela passa a ser outra. Né? Outra coisa. O engasgo da voz, o embargo da voz, a palpitação, né? A gesticulação, a postura. Exato. Aquela presença em audiência, enfim, todos nós sabemos, você sabe mais do que eu, muito mais presencialmente do que eu, até mesmo dentro do tribunal do júri. Eu creio que você deve chegar lá, né? Mas dentro do contexto de audiência, a presença, ela diz muito sobre e como as coisas aconteceram. Exatamente, Rodrigo. Aí, essa questão... Doutor Leandro Peixoto, seu áudio cortou. Verifica aí, por gentileza. Agora sim. Sim, voltou. Então, se não bastasse essas situações que eu já mencionei outrora, que na verdade são poucas em relação a todas as outras que podem acontecer, que um processo penal e uma audiência dinâmica, quem vai preparado e decorado para fazer uma audiência, ele está fadado ao insucesso. O direito é muito dinâmico e uma audiência, se você vai imaginar que vai acontecer 100 atos, você pode multiplicar que vai acontecer 100 mil atos e pode acontecer 1 bilhão de atos. Sim. Então, assim, o advogado tem que estar preparado para tudo, sempre. Vamos lá. Videoconferência. A testemunha está zombando de todo mundo. Está sendo jocosa. Está literalmente falando um português claro e bem entendível, dando um tapa na cara de todo mundo. O juiz vai falar assim: eu vou te prender. Vai prender como, cidadão? Exato. Você vai pegar o computador e jogar na cadeia? Talvez seja a forma de prender, né? Pega a tela do computador, o celular, joga no corrol, tá preso o cidadão. Talvez seja uma forma de prender, né? Então, assim, Rodrigo, são centenas de coisas que eu, Leandro Peixoto, sou contrário a qualquer tipo de tecnologia no que tange ao processo penal. Ponto. Isso é uma opinião minha.
Mas, como nós estamos batendo um papo, eu estou tentando demonstrar alguns pontos ainda, que breves, daquilo que pode acontecer na audiência. E outra coisa, o advogado, toda vez que precisar falar, ele vai usar a expressão pela ordem. Isso está no nosso Código de Ética e Estatuto da OAB, pela ordem e excelência, e você fala aquilo que tem que falar. Numa audiência, meu amigo, por videoconferência, não existe advogado falar. O advogado pode ser retirado da sala, o microfone do advogado pode ser desligado, o vídeo do advogado pode ser desligado. Aí eu pergunto, que justiça é essa? Porque se na nossa Constituição fala que o advogado não está em pé de igualdade entre os poderes, né? Entre o magistrado, o Poder Judiciário, e o Ministério Público, não havendo hierarquia. E a Constituição fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. Que justiça é essa, então, que nós podemos avalizar, onde o advogado não tem voz e vez? Mas aí eles podem pensar, Leandro, mas não é sempre que o advogado é cortado o microfone. Não quero saber. A simples possibilidade de o advogado não controlar a sua voz e o seu vídeo já é tolimento, já é essencialmente defesa. Que a gente vê aí também nas mídias, qualquer desagradozinho que acontece em uma audiência ou em um julgamento, o que eles fazem? Caça o microfone do advogado. Isso, para mim, não é justiça, Rodrigo. Eu só considero uma justiça aquela que dá amplos poderes às partes. A partir do momento que você pega uma parte do processo, levanta ela e diminui a outra, aí já virou partido de futebol, meu amigo. Tem que ter um lado. Já virou partido de futebol. E essa não é a visão que eu quero ter da justiça. Mas pode ser cortado também do Ministério Público. Corriqueiramente, nós não estamos vendo o microfone do Ministério Público sendo cortado. Nós vemos com certa frequência dos advogados. Eu acho que se querem implantar esse sistema, que eu acho que tem que ser abolido, mas se querem implantar esse sistema de videoconferência, deve haver um software, um sistema em que cada um que entra nessa reunião, nessa sala, ele é, por si só, o seu administrador. Ninguém podendo retirar ninguém e nem calar a voz de quem quer que seja. Aí sim, começa-se a igualar os personagens do processo. Em que pese se isso acontecesse, eu ainda discordaria. Mas quando você tem a possibilidade de calar a voz, não é do advogado, da advocacia, que é a voz dos direitos, isso, para mim, já fere todos os ordenamentos jurídicos existentes no nosso país, sobretudo ampla defesa contraditória. Para mim, é uma coisa monstruosa, dantesca, volto a falar a minha opinião, e que não deveria nunca existir. Mas está todo mundo aplaudindo. E está acontecendo corriqueiramente. Talvez isso mude um dia, né, Rodrigo? Então, doutor Leandro Peixoto, só fazendo uma ressalva até em razão de um questionamento de um aluno aqui que me enviou no privado, ele diz que essa forma virtual, em que pese seja um avanço, né, a gente tem visto alguns avanços, né, na área civil, trabalhista e tal, mas dentro da área penal, dentro do âmbito criminal, a gente percebe que há um desnivelamento muito grande entre as partes envolvidas no processo. E isso certamente passa a ser prejudicial para a defesa ou o advogado. É isso mesmo que eu posso entender? Ô, Rodrigo, eu não tenho problema com isso, mas é um problema. Onde o Ministério Público senta numa sala de audiência? Ao lado do juiz. Juiz é parte no processo? Não. Ponto. Não deve ser parte. Ministério Público é parte no processo ou é fiscal da lei? Ministério Público, não me venham com a história de que é fiscal da lei, que antes de ser fiscal da lei, ele é parte interessada num processo, sim.
E se ele é parte interessada num processo, sim, ele deve ficar tal qual o advogado, distante daquele que vai julgar. Inclusive, há uma séria discussão em relação a esse espaço geográfico do Ministério Público. Eu acho que isso tem que acabar. Eu não tenho problema, mas analisando como um todo, tá, Rodrigo? De uma forma macro. Eu acho que isso tem que acabar. Doutor, só para a gente desenhar aqui, para talvez alguns colegas nunca entraram numa sala de audiência. Uhum. Dentro da sala de audiência existe, né, a mesa, né, na qual... Um triângulo, é uma cruz. Uma cruz, né? Então, é uma mesa em forma de cruz. Sentado lá em cima, e ao lado do juiz, eu tenho quem? Promotor de justiça. Lado direito. Lado direito. E mais abaixo ou à frente, não é isso? Correto. O advogado. E diga-se de passagem, mais distante, tá? Sim, sim. No mínimo 1 metro de distância. Exato. Então, é sobre esse espaço geográfico dentro de uma sala de audiência, dentro desse ambiente, que o doutor Leandro está se referindo. Justamente para a gente perceber que tem que haver uma imparcialidade, até mesmo dentro do cenário. Exatamente. Pois não, doutor? Rodrigo, num jogo de futebol, se o juiz já escolheu um lado, meu amigo, ele pode ser qualquer coisa, menos juiz. Exato. E a prática, eles falam que a prática leva à perfeição. Eles falam também que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sim. Então você tem ali 2 personagens, do lado do direito ou do lado esquerdo do peito. Entra dia e sai dia, entra ano e sai ano. Você acha que o advogado será visto com o mesmo carinho pelo julgador? Eu penso que não. Volto a citar Carlos Drummond de Andrade. Mas também não tenho problema com isso. Mas analisando de uma forma macro, eu entendo que deveria sumir de perto do juiz. Fica do lado ali do Ministério Público, do advogado e vice-versa. Se abraça, se beija, se tiver que beijar, mais longe, pelo amor de Deus, do juiz. Analisando de uma forma macro. Porque eu, como advogado, para mim, tanto faz. Mas analisando de uma forma macro, eu entendo que tem que sair. É uma posição macro. Agora, individual, quem me conhece sabe. Se a água tocar para cima ou para baixo, eu vou nadar do mesmo jeito. Com mais força ou com menos força. Doutor Leandro, só abrindo um parênteses aqui, rapidinho, já que você tocou nesse assunto. O colega já deixou alguma audiência? Eu sei que talvez o colega possa falar isso mais à frente, mas algo veemente, o colega já deixou alguma audiência ou ameaçou deixar em razão de uma nulidade, patente ou de um cerceamento de defesa? Eu já ameacei, Rodrigo. Já ameacei umas 2 ou 3 vezes de abandonar plenário. Eu não sou adepto de abandonar plenário. Inclusive, fazendo audiência de um tribunal do júri, eu ameacei por causa de um colega. Era um processo que tinha aí 10 volumes. Eu tinha 3 clientes, o outro colega advogado, um cliente. Ou seja, ficou para ele poucos minutos. E ele foi falar primeiro. Rapaz, esse cara pegou a fala e não queria sair do plenário de jeito nenhum. E o juiz falou, o juiz brigou, eu falei, eu briguei. Aí, peguei minhas coisas, juntei e falei assim, tô indo embora. Não perco mais nem um minuto, porque o juiz não ia aumentar meu tempo. Exato. O tempo que o colega estava me tomando, eu tinha perdido ele. O juiz não ia acrescentar lá para frente. Você perdeu 10 minutos, eu vou te acrescentar mais 10 minutos. Não. Quando tem 2 ou mais réus, são 2 horas e meia. Se o primeiro advogado pega 2 horas, você só tem meia hora, meu querido. Você não vai ter mais 2 horas. Então, juntei minhas coisinhas calmamente e falei assim, excelência, tchau, tô indo embora. Quando ele viu que o negócio ia ficar sério, aí ele bateu na mesa. E deu um grito com o advogado, a sua palavra está cassada sob pena de cometer o crime aqui de desobediência, de obstrução da justiça, e foi falando. Aí o advogado se sentiu intimidado e cessou de falar. Em outras audiências também, que eu não posso citar, eu já ameacei.
Mas vai uma dica crucial para todos vocês. Entrem gravando todas as audiências, tá? Gravem. Gravem tudo. Ah, Leandro, não pode não. Quem falou que não pode? O CPC hoje traz essa orientação que expressamente. Mas vamos rasgar o CPC. Vamos rasgar o CPC. Não existe CPC nos crimes onde é segredo de justiça. Ainda assim, entendo que pode gravar, mas não pode divulgar. Exatamente. Grave. Foi na delegacia? Grave. Grave tudo. Você sabe por quê? Porque tem uma coisa que está sendo construída, que eles falam que o agente público ele tem presunção de idoneidade. O depoimento deles vale mais. Assim eles pensam. Vou dar exemplo. Depoimento de um policial militar, ele goza de idoneidade, porque ele é policial militar. Então, gravem, principalmente audiências. Ainda que não existisse o CPC, ainda que fosse uma audiência de segredo de justiça, volto a repetir, audiência de segredo de justiça você pode gravar. O que você não pode é publicitar isso. Publicitar. Aí, a par das audiências que são segredo de justiça, todas as audiências são públicas. Ponto. Se elas são públicas, o advogado não pode, não. Ele deve gravar. Deve gravar. E se não bastasse isso, o Código de Processo Penal não autoriza, ele fala que não pode gravar, ele não fala isso. Ele fala que as audiências são públicas ou são decretados o sigilo delas. Se o Código de Processo Penal é silente e as audiências são públicas, logo eu posso gravar. Para servir de prova para você ou para quem quer que seja. Porque nos tempos atuais, onde todas as prerrogativas dos advogados estão sendo aviltadas, estão sendo assassinadas todos os dias, e ninguém faz nada por isso, grave. O doutor Douglas, que está aí, já presenciou um episódio aqui dessas redondezas. O juiz ou juíza, o magistrado ou magistrada, Perfeito. tentou nos intimidar e só parou porque eu falei assim, não, pois não, excelência. Desde quando eu entrei, está gravando. Só aí a razão recobrou essa pessoa que estava sentada na cadeira de juiz ou juíza. Se eu não estivesse gravando, certamente ela teria me dado voz de prisão. Então, quando eu falei assim, ó, tudo bem, excelência, mas eu estou gravando. Ah, você está gravando? Estou desde quando eu entrei pela porta. Mas eu não autorizei isso, mas eu também não pedi. Então, gravem tudo. Gravem porque servirá de prova se acontecer algum entreveiro aí nessa audiência, é claro, né? Algo mais ou vamos dar continuidade? Pode seguir, pode seguir. Tá bacana. E só citando essa questão do Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil autoriza expressamente. Uhum. Você pode gravar sem pedir autorização a quem quer que seja. Ok? Vamos lá, então. Uma coisa que eu fico doente, rapaz. Peticionamento eletrônico. Quem inventou isso, Rodrigo? Deus é muito misericordioso. A graça dele, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Mas esse cara que inventou esse peticionamento eletrônico, meu amigo, ele devia tomar um couro todo dia, Rodrigo, pelo amor de Deus. Ah, Leandro, mas o mundo gira, o mundo evolui. Ok, o mundo gira, o mundo evolui. Agora, você que milita na área criminal, você pega um processozinho aí de 2 réus, existem inquéritos policiais que tem 8, 10 volumes, inquérito. Aí os seus clientes estão presos, ou o seu cliente está preso. Tem aí 15 volumes de processo, mais de 5.000 páginas para você analisar. Uhum. Aí você entra com um pedido de revogação da prisão preventiva, que vai ser negado. Aí, após a negativa do seu pedido de revogação de prisão, resta apenas um habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, se for em Minas Gerais. Ô, Rodrigo, antigamente, antes da pandemia, você tirava xerox de todas as peças que você acha pertinente, num processo aí de 10.000 páginas, se você for elaborar um habeas corpus, certamente, no mínimo, 1.000 páginas você vai ter que colocar no habeas corpus. De 500 páginas a 1.000 páginas.
Você tirava xerox, que é muito mais rápido, colocava na ordem da sua petição, levava aquele calhamaço, Belo Horizonte. Chegava lá, entregava para o serventuário autuava, te dava sua cópia e a vida seguia. Como é que você vai, Rodrigo, fazer digitalização de 1.000 peças, de 1.000 páginas? Se não bastasse a demora para você fazer essa digitalização, o sistema do Tribunal de Justiça é modorrento, é uma coisa de outro mundo, é uma bizarrice. Existe limite de kbyte. Se o seu arquivo ultrapassa tantos kbytes, não aceita. Aí você tem que ficar compactando, baixando, que isso, aquilo outro. Conclusão, se o advogado tiver no início de carreira, não tiver dinheiro para comprar um notebook bom, um scanner, ele vai passar fome. Ele vai passar fome, Rodrigo. Isso, inclusive, eu entendo que é uma forma de tolher, desculpa, a profissão da pessoa. E quem não tem dinheiro, está começando agora, não tem dinheiro para comprar um scanner bom, não entende de informática, não entende daquilo que tem que entender que é para compactuar arquivos, e não tem os amigos que eu tenho para fazer isso por ele ou por mim, ele vai passar fome. Ah, mas, Leandro, o processo que eu peguei é de 50 páginas, de 60 páginas. A nossa visão, ela não pode ser até na ponta do nariz. Você vive hoje, mas há uma perspectiva de você viver o amanhã. Talvez hoje você esteja pegando um processo de 100 páginas. Sim. Mas você tem que ter a perspectiva que você vai entrar numa grande operação de 30, 40 mil páginas, igual eu conheço e já participei, uma operação que só um dos processos dá 33 volumes, e são 3 processos ligados, um 40 volumes, outro 33, outro 50 volumes. Só de xerox gasta R$5.000. Como é que você faz um habeas corpus, Rodrigo? Você tem que fazer. Aí vem aquela questão. Estão tirando o trabalho que é obrigatório do serventuário, porque isso é serviço do serventuário, e jogando nas costas do advogado. O advogado digitaliza, distribui, faz tudo que antes era serviço das pessoas que trabalham nos cartórios, sejam eles cíveis, criminais, trabalhistas, onde quer que seja. Essa conta... Desculpa, engasguei com ar. Só um minuto, Rodrigo. Engasguei com o próprio ar aqui, desculpa. Essa conta, ela está chegando, e quem está pagando é a advocacia. Porque antes, você tirava o xerox. Você não. Você ia numa copiadora, olha, eu quero página XYZ. Voltava lá depois de 1, 2 horas, estava tudo bonitinho, você pegava, anexava o seu pedido e distribuía. Hoje o advogado tem que fazer tudo. E quem é que recebe o salário? O serventuário, que está lá para essa função precípua. Funcionário de cartório, ele recebe para movimentar processo, para organizar processo, para autuar processo, para numerar processo. E tudo isso tem sido feito por nós advogados, sem recebermos nada. E volto a repetir, aqueles que não têm condições de comprar um scanner, um notebook, um fone de ouvido, alguma coisa tecnológica que o valha, vai passar fome, Rodrigo. Infelizmente. Então, essa questão do antes e depois, na verdade, o peticionamento eletrônico no STJ ele já veio há mais tempo. No TJ também foi antes da pandemia. Eu também sou terminantemente contra. Mas eu sou um ferrenho contra mesmo. Eu sou contra de todas as formas que você possa imaginar. Não só pelo fato de tirar a responsabilidade de quem de direito, ou seja, o serventuário, quanto onerar sobremaneira o advogado. Isso onera o advogado, onera a advocacia, que tem que investir em materiais sempre muito bem atualizados, equipamentos que são caros. A advocacia, para quem sabe, não existe salário fixo, não está fácil viver no mercado. Ah, Leandro, mas quem não quiser, sai da advocacia. Pois aqui vai um recado.
Não é todo mundo que quer ser juiz, não é todo mundo que quer ser promotor, não é todo mundo que quer ser delegado. Talvez alguns gostem de ser advogado. Então, assim, para aqueles que gostam de ser advogados e não têm condições, e não têm clientela, ô Rodrigo... O início é muito pesado, é puxado. Não é só o início, não. O início, meio e fim, meu amigo. Porque nós, advogados, por melhor que o advogado seja, por mais know-how que o advogado tenha, ele pode obrigar algum cliente a contratá-lo? Não. Não pode. É um ato de liberalidade do cliente, que pode contratar o melhor ou o pior, mas a decisão final vem do cliente. É dele. E se o cara for bom demais e ninguém quiser contratá-lo? E se o cara for ruim demais e ninguém quiser contratá-lo? E aí, como é que ele vai pagar suas contas, dar uma vida digna para suas famílias e comprar esses equipamentos que agora estão sendo impostos ao advogado? Então, só nessa questão do habeas corpus aí, Rodrigo, eu acho que isso deveria ser repensado. Eu acho que tem que voltar a ser normal mesmo, apesar de que, pelo toar da carruagem, isso nunca vai voltar ao normal, daqui para pior. Quanto mais tempo passar, mais o advogado vai ter que continuar fazendo serviço de outras pessoas sem receber nada por isso. E, para mim, o cenário é só piorar. Para mim, é só piorar. Mas é aquela questão, né? O ser humano tem que evoluir. E o que vence não é o mais forte, é dizer Charles Darwin. Não é o mais forte, não é o mais bonito, não é o mais eficiente, é aquele que se adapta às mudanças. Então, teremos que nos adaptar. Ou alguém, um grupo, irá se insurgir e dar o grito. Talvez, com muito protesto, isso possa mudar. Também não acredito que isso vai acontecer, claro e evidente, né? Aí nós vamos também, peticionamento na seara civil, trabalhista ou previdenciária, qualquer que seja. Que eu não atuo, parei de atuar. Agora eu vou falar do que eu ouço nos grupos de WhatsApp. Governador Valadares região, eu participo de grupos de Brasília, Espírito Santo, São Paulo. Só ouço reclamações. Sistema indisponível. O sistema não aguenta. Tem que compactar. É aquela velha história. Eles dão a ferramenta, mas a ferramenta está estragada. Eu ouço diariamente, vejo juízes reclamando do sistema, do próprio TJ, Rodrigo. Isso todos nós vemos. Então, assim, é uma coisa paquiderme, tem que ser reavaliado isso. Em São Paulo, tem um limite, mas para você extrapolar o limite de São Paulo, meu amigo, você tem que colocar quase que os kbytes do mundo inteiro. Lá não tem essa besteira desculpa a expressão, chula, mas assim, é um sistema de indignação e num bate-papo a gente pode usar essa expressão. Lá em São Paulo, se você chegar lá com um documento com 1000 páginas, você vai conseguir rapidinho impetrar um habeas corpus. Porque o sistema deles, a limitação de kbytes é gigantesca. Não é essa de Minas Gerais. Não é essa coisa burocrática de Minas Gerais. Você anexa aí 20, 30 páginas, já tem que compactar, porque não cabe o sistema, não carrega o sistema. Então, assim, eu só ouço reclamações. Aí alguém, um desavisado, um incauto, um despercebido, vai falar assim, Leandro, mas o processo PJE é mais rápido. Quem falou que é mais rápido? Os processos estão andando mais rápido, Rodrigo? Você que milita nas outras áreas? Responde aí, doutor. Fala para mim. Infelizmente, o serviço foi transferido de um lugar para o outro. Na verdade, do servidor para o advogado, né? Vamos ser mais exatos. Você que milita em outras áreas, está sendo mais rápido? Fala para mim, pelo amor de Deus. Está sendo? Doutor, hoje aqui quem fala é Vossa Excelência. Não está. Eu tenho amigos que militam nas outras áreas. Mentira, não está sendo mais ágil. Isso é mentira, isso é engodo. Isso é uma transferência de responsabilidade, Rodrigo. Isso é transferência de responsabilidade sem encargo para nós. Mas o encargo positivo, que é o salário.
o encargo que pesa sobre nós é o negativo, que é o labor e não tem a contraprestação salarial. Que a partir do momento que você tira do serventuário, que é concursado, bom, muito ou pouco, ele é concursado, ele tá no serviço que ele quer. Ele já sabe o que espera ele. A partir do momento que você tira o serviço daquela pessoa e joga nas nossas costas, isso é transferência de responsabilidade. Isso é transferência de responsabilidade. Vou transferir para os advogados, eles se viram para lá. E nós temos que nos virar, meu amigo. Eu estava em Brasília uns 2 anos atrás, eu nunca tinha feito um peticionamento eletrônico. Cheguei lá, com os documentos tudo bonitinho, cheguei na porta do STJ, eu disse, rapaz, que petição bonita, mas aqui nós não recebemos. Mudou tem pouco tempo. Rapaz, eu liguei, foi João Vitor, doutor João Vitor, doutor Edson, doutor Douglas, todo mundo que estava na... Eu liguei. E Deus me honrou. Eu consegui fazer o peticionamento. Através do telefone, eles foram me passando as informações, mas eu tive que procurar uma lan house, tive que procurar em diversos pontos de Brasília para alguém compactar isso para mim. Agora eu te pergunto, eu gastei quase um dia para deixar esse HC formatadinho. Se eu tivesse pegado o documento da forma antiga, 5 minutos. 5 minutos. Então, a transferência de encargo aí, ela é gritante. Eu vou usar a expressão, chega a ser até vergonhosa. A nossa entidade de classe não fala de governador Valadares. Eu falo federal, nacional. Já parece que não está se importando com isso, mas a advocacia, que deveria se insurgir, também não está se insurgindo, então, vida que segue, né? Não é assim que eles falam? Então, o que eu ouço em relação ao peticionamento eletrônico, a cada 1.000 pontos, 998 são negativos. Então, de uma gama de 1.000, só 2 são positivos, acredito que não deve ser uma boa pedida, né? Esse sistema de peticionamento eletrônico. E não me venha, vou repetir, com essa questão de agilidade, que isso é um engodo, isso é mentira, os processos continuam parados do mesmo jeito, seja por pandemia ou não. Seja por pandemia ou não. Esse PJE não veio para agilizar. Ao contrário, veio para dar mais serviço para o advogado que já anda sobrecarregado. Se não pelo trabalho, mas pela falta de cliente, falta de dinheiro. Pode falar, Rodrigo. Quer fazer algum apontamento? Não, pode seguir, pode seguir. Eu anotei aqui também, Rodrigo, que isso eu vi, eu até postei isso no meu Instagram uma vez, a possibilidade de fazer júri por videoconferência. Isso, exato. Eu ia te perguntar isso aí. Como é que está hoje a situação e os seus embates, seus desafios dentro do Tribunal do Júri? Fala pra gente aí. Ô, Rodrigo, eu espero estar no céu antes que isso aconteça. Eu, Leandro Peixoto, o cliente vai contratar outro. Eu não faço. Eu já vi clientes fora de outros estados fazendo júri por videoconferência. Eu acho que isso aí é uma falta de consideração e de respeito com o próprio cliente que te paga. Eu não posso falar por ninguém, eu posso falar por mim. Mas uma coisa eu garanto, o Leandro Peixoto não faz júri virtual, não. O Leandro Peixoto não faz júri virtual. Porque quem me paga espera um serviço de qualidade. Ainda que ele não possa ser entregue de forma com a qualidade presencial, mas pelo menos eu terei voz e vez presencialmente. Ninguém vai desligar o meu microfone, não. Então, o Leandro Peixoto não faz hipótese nenhuma, por todos os motivos que eu falei aqui, por mais 1 milhão de motivos que eu não vou falar porque estamos em rede nacional. Então, assim, o Leandro Peixoto não faz, não aconselho a fazer, e vou te falar mais. Se estiver fazendo, eu passo longe, não quero nem ver, para não me adoecer. A verdade é essa. É impossível, quem quer que seja, e respeita as opiniões do contrário, falar que patrocinou a defesa de alguém de forma eficiente, o fazendo de forma por videoconferência no Tribunal do Júri. Se a audiência, eu já sou contra, quiçá, não posso nem imaginar isso, Tribunal do Júri por videoconferência. É uma coisa, assim, dantesca. É uma bizarrice sem igual. Vamos pensar no seguinte, né, doutor Leandro? No Tribunal do Júri eu tenho 7 jurados.
É isso? Correto. Tenho o juiz, tenho a promotoria, tenho o advogado, o defensor, posso ter o assistente de acusação também, Sim. tenho a própria parte envolvida, né? O denunciado, o réu, tenho testemunhas, não apenas uma, mas várias. Tem um plenário que está assistindo, vendo e ouvindo tudo. Existe o plenário. E você, como advogado, como é que você estaria, então, diante dos jurados? Ou seja, porque eles são o juiz da causa. da causa. Isso num plenário virtual? Exatamente. Eu não posso falar como eu faria, como eu estaria, Rodrigo, porque eu não faço. Agora, então, vamos lá, então. Hoje, no nosso cenário, hoje, é claro que existe toda uma preparação, uma técnica, uma vivência, uma dialética, né? Enfim, do Tribunal do Júri. E você já participou de diversos, ou seja, são várias horas de Tribunal do Júri. Como seria, vamos imaginar como seria você dentro de um cenário presencial de convencimento dos jurados e imaginar como seria um modelo virtual, porque isso é um desafio. Então, vamos supor que eu fique louco, eu perco o juízo, aí me levem para fazer o júri em frente um notebook ou um celular. Como um louco, ô Rodrigo, é difícil até falar, porque eu vou falar isso agora, mas vou falar no final também. O que se quer dizer jurado? Jurare, né? Jurado é dizer o direito, né? Jurado é aquele que dita, aquele que diz, aquele que decide. É aquele que emite uma sentença, ainda que moral, porque os jurados, eles decidem com base na sua íntima convicção. Então, é uma sentença moral, é um julgamento moral que o jurado faz ao fato que lhe é apresentado. Uhum. E sentença, já foi dito que vem de sentir. Aquele que dá uma sentença é porque ele sente que tem que dar naquele sentido. Se sentença vem de sentir, Rodrigo, como é que nós vamos sentir uma coisa que é mecânica? Que é simplesmente por uma tela de notebook ou de celular. Eu não tenho tato. Não tenho tato. Não tenho contato humano. Existem pessoas que, mesmo vivendo em sociedade, já perderam a sua humanidade. Isso é fato. Infelizmente. Mas nós que ainda vivemos com uma certa esperança e uma certa utopia, Rodrigo, nós não devemos jamais perder a fé e a esperança. E aquilo que nos diferencia é justamente o nosso lado humano. E ninguém vai me convencer do contrário. É impossível você tocar alguém da forma como um processo penal exige atrás de um computador. É impossível você tocar a alma de um jurado, seja a defesa ou seja a acusação, conforme eu imagino do processo penal, atrás de um computador, de uma poltrona cara de couro, no seu escritório com ar-condicionado ligado. Mas, volto a repetir, se eu estivesse louco e me levassem para fazer um tribunal de júri virtual, eu tentaria, ainda que de forma infrutífera, porque é impossível, levar o máximo de informações aos jurados, tal qual eu faço presencialmente. Ainda que isso não vá surtir o mesmo efeito que, na prática, a gente vê isso de forma presencial, é claro, né? Então, hoje, então, se a gente puder enumerar aqui, ó, dentro de alguns desafios, é que a advocacia, dentro da advocacia criminal, né, tem se perdido muito o lado humano, assim eu posso, se eu estiver errado, você me corrige,
e tem se valorizado muito a tecnologia para o andamento processual. Você entrou num gancho que eu ia falar. Hoje, os tribunais superiores têm robôs para admissão ou não de recursos. Rodrigo, vou pegar uma folha aqui, ó. Uma folha. Para o robô, isso aqui é uma folha, meu amigo. Mas para a pessoa que morreu ou que está sendo processada, são vidas. O que aproveita uma vítima quando um inocente é culpado pelo crime que não cometeu? Que benefício isso traz para a vítima? Nenhum. Todos nós, ao contrário do que se pensa, queremos um julgamento justo, Sim. com respeito às leis, sobretudo à Constituição. E a partir do momento que você coisifica o ser humano, que isso é a coisificação da pessoa, a pessoa deixa de ser pessoa e passa a ser coisa. Esse papel aqui que eu mostrei, ó. Voltando à questão dos julgamentos dos robôs, tem sistemas avançadíssimos, principalmente do STJ, do STF, ao analisar as petições, já inadmitem o seu recurso. Só que eles esquecem que o robô está inadmitindo. Mas dentro daquelas folhas, e eu estou falando sobretudo da área criminal, existe um sangue que clama por justiça. Existe um acusado que também clama por justiça, ainda que ele queira ser absolvido. Uhum. Então, nós não podemos ir nessa onda de que bandido bom é bandido morto. Me perdoe quem pensa o contrário, porque o bandido hoje que você fala, amanhã pode ser você. E eu vou dar um exemplo. Eu não bebo, mas eu conheço 1 milhão de pessoas de bem que bebem cerveja ou bebida alcoólica destilada. Essas pessoas tomam 3 copos de cerveja. Isso não os deixa bêbados. Se for parado numa blitz e soprar o bafômetro, você vai deixar de ser cidadão de bem para ser um bandido. Eu tenho certeza que seu discurso de bandido bom e bandido morto vai mudar. Então, a partir do momento que se coisifica o ser humano, acontece isso aí. Robôs atuando para que recursos humanos não cheguem nas devidas instâncias a qual deveriam chegar. Mas é aquilo que eu te falei, a classe de advogados não está se insurgindo. A sociedade não conhece e também não está se insurgindo. Isso, infelizmente, é uma barreira para milhares e milhares de recursos serem admitidos, analisados e providos. Doutor Leandro, antes de passar a palavra aqui para o Fábio, e aí eu não sei qual o tempo que você programou aí, para a gente depois caminhar para algumas perguntas, mas é interessante, quando a gente analisa o Tribunal do Rio Grande do Sul, muita gente fala assim, o Tribunal do Rio Grande do Sul é um tribunal de vanguarda, decisões diferentes e tal. Mas quem provoca o tribunal, os desembargadores, a aquelas decisões, são os advogados. Sim, nós fazemos a jurisprudência. Nós, advogados, e aqui nós temos mais de 70 colegas, dentre colegas e futuros advogados, profissionais do direito, futuros concursados, que estarão na vanguarda, provocando uma mudança. Exatamente. Então, cabe a nós, como advogado, como estudante de direito, ter isso em mente de que eu não posso ser submetido ou me submeter àquilo que está imposto e assim, né, como diz o outro, né, ser vaquinha de presépio. Exatamente. Eu preciso estar na vanguarda. Então, só trazendo esse comentário, que muita gente fala assim, os tribunais ou o Tribunal do Rio Grande do Sul trabalham na vanguarda. Mas ele trabalha na vanguarda porque ele é provocado. E se ele só é provocado por um advogado. Exatamente, Rodrigo. Quem constrói a jurisprudência, em sua grande maioria, somos nós, os advogados. Que nós temos a capacidade postulatória. Se um juiz ou um promotor, um desembargador, um ministro vier a cometer um crime, eles não podem advogar para si. Exatamente. Nós podemos. Nós temos a capacidade postulatória. E é através das nossas ideias, das nossas teses, que nós levantamos em sede de recursos,
que elas são providas ou não, que elas viram doutrina e jurisprudência. É através da nossa provocação, do nosso agir, de uma atuação proativa, é que vê-se aí as jurisprudências se firmando e a doutrina sendo construída. Então só para a gente... A sociedade em si, né? Hoje, ela precisa, querendo ou não, valorizar o quê? O advogado. Porque ele tem a capacidade, querendo ou não, de movimentar decisões dentro dos tribunais. Ô, Rodrigo, vou falar do advogado criminalista. Sim. A sociedade, ela não nos vê com bons olhos. Para mim também não é problema. Boa parte do judiciário também não nos vê com bons olhos. Boa parte da polícia também não vê, boa parte do Ministério Público também não vê. Mas eu te pergunto, quando um direito seu é violado, com quem você tem acesso imediato? Com o juiz? Com o promotor? Ou com o advogado? O advogado, isso é cultura, isso é um problema cultural. O advogado, enquanto a sociedade brasileira não entender que o advogado é o elo entre o cidadão e a justiça, talvez a nossa justiça continue modorrenta tal qual ela se vê hoje, e paquiderme. Mas somos nós, advogados, que temos vizinho, somos nós, advogados, que lidamos dia a dia com as pessoas, até mesmo porque, se nós fizermos uma pesquisa, no bairro, no botequinho aí do seu bairro, onde você que está me ouvindo mora, onde aquele cidadão de bem mora, naquele botequim, naquela mercearia, naquela Vitaçuco, é mais fácil você encontrar com o juiz, com o delegado, com o promotor, com o advogado. Quem você tem mais contato direto e imediato? Certamente é com o advogado. O advogado, repito, é o elo que liga o cidadão com os seus direitos perante o Poder Judiciário. E não o contrário. Então, quando um eventual problema lhe afligir, seja em qual área for, eu te garanto, a pessoa apta a lhe socorrer será o advogado. Até mesmo porque ele está na linha diária com você. E, ao passo que, alguns casos onde necessita intervenção do Ministério Público, a pessoa pode procurar diretamente o Ministério Público, eu garanto também que não é só chegando e conversando com o promotor, não. Existe uma série de etapas, de barreiras e de impedimentos que o próprio sistema impõe para esse atendimento. Então, somos nós, os advogados, o elo entre o cidadão de bem e o resgate ou resguardar os seus direitos perante o judiciário. Nós somos o elo entre o cidadão e a sociedade, e o judiciário. Perfeito. Ô, doutor Leandro Peixoto, deixa eu só abrir aqui para tem duas mãozinhas levantadas aqui. Uhum. Eu já peço para eles manifestarem e tal. E a gente continua o papo, né? Mas eu tenho medo do pessoal ir embora e a gente ficar sozinho na sala, viu? Uhum. Tá bom. Ô, Fábio, você tá me ouvindo, Fábio? Você tá com a mão levantada aí? Depois o Romulo. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Peixoto. É o seguinte, na questão, quando ele mencionou lá no sentir, né, que o jurado, lá, o juiz, para dar a sentença, ele tem que sentir o que está dando sentença, com base na lei, é claro. Quando eu lembro de uma vez que o professor Rodrigo falou comigo que a prisão, que a regra é a liberdade, e a prisão é uma exceção, né? Quando, por exemplo, há uma sentença de condenação, né? O réu é condenado. Nessa situação atípica, online, que a gente, né, eu concordo também com o doutor que não seria a mesma coisa de ser presencial, né? Tem um caminho, uma base na lei que pode pedir anulação do processo?
se eu entendi direito, é quando alguém é condenado de forma equivocada? É isso? Sim, porque quando há uma certa dúvida e às vezes presencial seria mais fácil para tirar essa dúvida, né? Pela questão, como o senhor mencionou, a questão da testemunha, do próprio réu poder fazer sua defesa, né, ali claramente diante da testemunha contra ele. Se, assim, alguma incerteza na decisão, tem um caminho que pode pedir anulação do processo e alegar por essa questão também de ser online. Fábio, né? É Fábio? Rodrigo, é Fábio? Sim, Fábio Passos. Isso, Fábio. Veja bem, toda vez que o juiz pergunta ao advogado, ao promotor, o que ele acha da audiência por videoconferência, eu manifesto dizendo que sou contra e que me dirigirei ao fórum local para participar da audiência presencialmente. Porque se as testemunhas são ouvidas na sala de audiência, os policiais são ouvidos em sala de audiência, não sou eu que irei ser ouvido, assistir isso no meu escritório. Se for caso de réu preso, eu peço para o réu estar presente comigo também na sala de audiência. Isso, se o juiz vai deferir ou não, aí já vai para o recurso. Vamos supor que ele indefira. Ele fala assim, não, doutor Leandro, eu só aceito as testemunhas no fórum, o senhor vai ter que ficar no seu escritório e o réu vai continuar no estabelecimento prisional em que ele se encontra. Quando abrir a audiência, eu peço a palavra pela ordem para o juiz e, de pronto, eu já suscito aí a nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista o meio de videoconferência utilizado. Aí eu vou explicar os meios e os prejuízos pelos quais o meu cliente recebe com uma audiência por videoconferência. Dentre elas, tudo aquilo que eu te falei, mais um pouco. Aí, se o juiz aceita eu ir até o fórum, o meu cliente ser recambiado para a sala de audiência, e se tiver alguma nulidade e eu não alegar, preclui, a não ser que ela seja uma nulidade de cunho absoluto. O que existe? Porque existem nulidades relativa e absoluta. As nulidades relativas, elas têm que ser arguidas pelas partes, advogado ou promotor, no exato momento que ela acontecer. Se você não alegar a nulidade ali, num recurso você não pode alegar ela lá na frente, porque aí precluiu. Você perdeu o seu direito. As nulidades que podem ser cognoscíveis, as absolutas, que podem ser cognoscíveis, conhecidas, em qualquer grau de jurisdição, inclusive de forma ex officio pelo juiz, desembargador ou ministro. Então, eu estando presente na audiência, mesmo que de forma virtual, o meu cliente estando do meu lado, dificilmente eu vou poder, no recurso, alegar cerceamento de defesa. Na verdade, tanto presencialmente quanto de forma virtual, qualquer tipo de nulidade, você tem que pedir para constar em ata na hora em que a nulidade ocorre. Mas vamos supor que seja por videoconferência e não ocorra nenhuma nulidade, mas pelo menos quando o juiz abrir a audiência, eu vou alegar o cerceamento de defesa, tendo em vista a videoconferência, que é mais prejudicial para o réu. E em fase de recurso, eu vou debater todos esses pontos que a gente está fazendo na live aqui, dentre outros que eu achar pertinente, colocarei-os, então, no recurso de apelação, ou qualquer outro recurso que eu achar pertinente ao caso concreto. Beleza, então é aquele momento, né? Como você falou lá atrás, é sempre o momento de se arguir. Sim. Por isso que a audiência é sempre um momento de muita preparação. Para a audiência, é sempre um momento de muita preparação, né, do advogado para aquele ato. Obrigado, Fábio. Rômulo Mansur. Opa, meu amigo, gente, há quanto tempo? Olha só ele aí. Boa noite, doutor Peixoto, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu querido. Que grata satisfação. Eu vi sua postagem a respeito de sua palestra, quero te parabenizar. É muito rica, seu conhecimento só tem aumentado, né? Desde nossa época
na universidade. Que bacana, rapaz. Eu quero só fazer uma ponderação a respeito, porque nós seguimos caminhos diferentes. Sim. Né? Então, eu só quero fazer uma ponderação a respeito de quando você disse sobre a questão do sistema dos tribunais de justiça, vocês terem que ficar compactando dados, né? A gente tem trabalhado muito nisso na gestão e organização do conhecimento aqui na UFMG, sobre a interoperabilidade dos sistemas, para que o computador do advogado converse diretamente com os computadores do Tribunal de Justiça. Né? Isso é uma falha, a gente sabe. Dentro da Universidade, da Faculdade de Direito aqui da UFMG também tem muito disso, a gente escuta muito. E outra coisa que eu gostaria de ponderar foi quando você disse que você usou uma metáfora de uma folha, né? Só para ficar claro, é porque os computadores, eles hoje estão trabalhando muito com inteligência artificial, né? Inteligência artificial, então são termos controlados, são palavras controladas, eles se inserem, se essas palavras não aparecerem na petição, automaticamente aquilo já não interessa. É eliminado, palavras-chave. Já não interessa. A gente costuma chamar de tesauros, né? Mas, de qualquer forma, me coloco à disposição até para poder fazer um referencial bibliográfico aí e te mandar sobre alguns artigos novos de Tribunal de Júri online. Eu acho que tem muita coisa nova saindo por aí. Eu estou vendo sua resistência, né? Muito grande. Sua resistência, e a gente vai ter que ceder um pouquinho, eu acho, porque Sim. Eu acho que não é o novo normal, né? Agora vai ser o normal. Né? É o normal. Mas, de qualquer forma, um abraço e muito feliz em poder assistir uma palestra sua. Já faz algum tempo que eu estou te perseguindo aí para meu querido, a fazer um satisfação é júri muito grande seu te e não ver. consigo. Viu? Obrigado por ter aí, participado conosco. E a satisfação é muito grande de estar aí te vendo, podendo agregar conhecimento a todos nós. Você que está dando show aí na UFMG, seguiu o seu caminho e virou um papa na sua área aí. Parabéns e muito obrigado, viu? Um abraço a todos e sucesso para os alunos aí do Pitágoras. Obrigado, meu irmão. Rômulo, eu gostaria de agradecer a participação e certamente a sua carreira acadêmica, ela aí é fera, viu, Rodrigo? Eu já ouvi falar do Rômulo. Aí é fera. Ela contribui certamente para os nossos estudos. Então, aquilo que você enviar para o Peixoto, pode ter certeza que eu vou fazer cópia. Tá eu bom? vou fazer um referencial para ele e ele vai te enviar, tá bom? Vou mandar uns artigos aí, tá bom? Isso aí. Um abraço para todo mundo e... Ô, meu querido, bom te ver, viu? Até Parabéns mais. aí pela brilhante carreira. Sucesso. Obrigado. Até mais. Até mais. Alguém mais quer fazer alguma participação, alguma pergunta? Algum dos colegas? Peixoto, o pessoal está bem tímido aqui, viu? Nós temos aqui quase 80 colegas aqui, o pessoal está tímido. Me manda pergunta aqui pelo WhatsApp, eu reproduzo. Mas se você quiser fazer as ponderações finais, vamos ver se alguém vai perguntar mais alguma coisa aqui. Sim. Ô, Rodrigo, já ao fim e ao cabo, mais uma vez, né, antes de fazer as ponderações finais, eu vou fazer o inverso. Eu vou fazer os agradecimentos e depois a ponderação, a peroração final. Perfeito. Agradecer mais uma vez ao Rodrigo Lima Borges, pessoa a quem eu posso chamar de amigo, parabenizá-lo, inclusive, pelo brilhante trabalho à frente da disciplina aí, ao qual você se propõe a dar aulas, e agora à frente do curso de Direito, né, como coordenador. Parabenizá-lo e, na mesma oportunidade, agradecê-lo por tamanha confiança e honra depositada em mim, no meu trabalho, em que pese, volto a repetir, tenha tantos outros com muito mais capacidade do que eu. Talvez com a paixão que eu tenha, não, mais capacidade, tenho certeza que outros tantos, muito mais do que a minha, têm. A paixão, eu avoco para mim e digo que sou mais apaixonado pelo direito penal, sobretudo pelo Tribunal de Justiça, do Tribunal do Júri. Quem me conhece pode afirmar isso. Agradecer a participação de todos e aqui agora, em especial,
no meu amigo Rômulo, de longa data, da época de faculdade, na pessoa de quem também eu vou agradecer todos os demais colegas advogados e amigos advogados, agradecer por todo o carinho que ficaram conosco aí até agora, participando. Um abraço, Rômulo, estendido também na sua pessoa aos demais amigos advogados que estão nos acompanhando, demais pessoas de outras faculdades também que não são estudantes, não são advogados, mas que trabalham com direito ou não. Agradeço aí a confiança em mim depositada. E quero encerrar, Rodrigo, falando sobre o papel do advogado. O papel do advogado, ao contrário do que muitos pensam, não é defender o crime. Nós defendemos direitos. O direito que eu defendo hoje de um cliente meu, ele é o direito meu, ele é um direito do Rodrigo, ele é um direito da Paloma, que está aparecendo o nome dela aqui para mim, ele é um direito da Maíra, da Marina, da Regiane, do Rômulo, do Fábio, do Orlando. Um abraço, Orlando. Ele é o direito que nós defendemos e que, por vezes, se materializa num criminoso. Ele é o direito societário, não como o direito societário lá do direito comercial, mas ele é um direito assegurado a toda a sociedade civilizada. E se nós formos analisar as culturas de outros povos, nós iremos perceber o tratamento gritante que recebe o advogado do Brasil e os advogados em outros países mais civilizados que a gente. É impossível, Rodrigo, avançar como civilidade. É impossível avançar como civilização se antes não entenderem o papel primordial e indispensável que o advogado carrega sobre os seus ombros. Volto a dizer, nós somos o elo que liga o cidadão ao Poder Judiciário. Nós somos aquele ou aqueles que, nas horas de angústia, estamos ali, ainda que recebendo ou não, porque esse é o nosso trabalho. Nós somos o elo imediato com quem o cidadão pode contar no momento em que precise alcançar ou atingir o Poder Judiciário. Mais uma vez, então, eu me despeço e reafirmo a profissão nobre e honrada da advocacia, sobretudo porque nós somos indispensáveis à administração da justiça. Muito obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, eu externo aí os meus cumprimentos a todos. Perfeito, perfeito. Obrigado, Leandro. Eu gostaria só de encerrar aqui, que um aluno, ele fez um comentário aqui. O doutor Leandro Peixoto lembra César Beccaria. Esse aluno deve ter lido, leu com certeza Teoria das Penas, de Beccaria. Certamente ouvindo o Leandro Peixoto, ele viu certamente como que a pena deve ser aplicada, a individualização da pena, do caráter humanitário, enfim, daquela escola penal na qual César Beccaria se insere. Leandro, eu aqui gostaria de agradecer imensamente. Eu creio que se a gente fosse abrir o microfone, se os colegas, alunos, eu trato de colegas, tá? Já pensando no futuro. Sim. Você abrir os microfones, certamente eles iriam agradecer por esses momentos que nós passamos aqui, pela visão prática, a visão acadêmica, né, que você tem demonstrado. Então, falo em nome da Faculdade Pitágoras, né, o nosso agradecimento, que de prontamente, né, atendeu o convite. Falo em meu nome, né, como advogado, como membro da OAB, como colega, né, e falo como amigo, né, que às vezes as pessoas ficam no trato doutor, Vossa Excelência e tal, mas eu posso chamá-lo de Leandro, ou Leandro Peixoto, ou de Peixoto, em razão mesmo da advocacia, da prática, das viagens que fizemos também várias vezes em prol da advocacia, já fizemos representando o governador Valadares em Minas Gerais. Então, fica aqui meu abraço, meu carinho, meu respeito, né? E certamente quero contar com outros momentos e contar com um colega, né? Dependendo da agenda, que se não for apertado... Né, a honra é toda minha, Rodrigo, com certeza. Tá bom? Receba nosso abraço, mesmo que virtual, tá bom? Receba nosso abraço, mesmo que virtual. E desde já te agradeço também a presença de todos os alunos. E só aqui, para ratificar,
né? A nossa palestra ela tem o intuito de iniciar o nosso trabalho do segundo semestre, né? Então, é uma palestra aí que nós acreditaremos aí horas complementares, né, para aqueles que participaram, sabemos daqueles que participaram, e, enfim, né, vamos dar aí o pontapé inicial para o nosso segundo semestre. Agosto está aí, né, e a Faculdade Pitágoras tem muita novidade, e Leandro Peixoto, futuramente espero você em outras palestras, também agora em modo presencial. Tá Se bom? Deus quiser, e a honra será minha. Beleza, então. Pessoal, fica aqui meu abraço, fique à vontade, tá joia? Essa palestra foi gravada, depois eu vou disponibilizar. Eu fiquei com medo aqui do Leandro falar alguma coisa, mas nós estamos num ambiente acadêmico, né? Nós temos aqui a liberdade de cátedra, né? Mas nós estamos no ambiente acadêmico. E agradeço a todos que participaram, colegas, alunos, advogados, advogadas, servidores, tem servidor público aqui, tem gente do Espírito Santo, viu, Peixoto? Tem polícia penal. Sim, sim, tem pessoal que ao redor não só de Valadares, mas que trabalha nas cidades vizinhas, nos honrando com essa palestra. Tá joia? Pessoal, grande abraço, tá bom? Da forma que eu sempre falo, senhores e senhoras senhoritas, fiquem à vontade, tenham uma boa noite. Leandro, uma boa noite, grande abraço para todos vocês aí. Obrigado, meu irmão, boa noite. Boa noite a todos aí. Valeu, querido, um abraço. Até mais, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigado aí, doutores. Valeu, querido, um abraço, Fábio. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado aí, doutor Leandro Peixoto. Muito boa palestra, aprendemos muito, viu? Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, Wesley. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, meus colegas. Boa noite, doutor Leandro. Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite, doutor e demais colegas de turma. Em breve estaremos todos nos conhecendo, né? É isso aí, Eduardo. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Boa noite a todos e obrigado, Rodrigo, por continuar com a gente. Obrigado, doutor, por compartilhar sabedoria conosco. Obrigado. Peixoto, fica à vontade. Um abraço. Pessoal, boa noite. Vou desconectar, viu? Grande abraço. Tenham todos boa noite. Obrigado pela participação. Boa noite, obrigado. Valeu, gente. Boa noite, obrigado. Abração. Boa noite, obrigado. Boa noite, Boa noite, obrigado. Boa noite.